diretor falou que pode, então eu vou. Bom, vamos falar hoje sobre presença, né? Nós costumamos nos perguntar o que a gente veio fazer aqui. Eu acho que a gente deve se perguntar isso em todas as encarnações, né? O que eu estou fazendo aqui? Ainda mais a gente que sabe que a gente fica reencarnando e tudo. O Haroldo Dutra Dias, ele acha, concordo com ele, que ele é um homem assim, um pouco estudioso até, ele acha que o motivo das nossas vindas, né, das nossas encarnações, é para nós nos melhorarmos a nós mesmos e também melhorarmos o mundo, né, o planeta. E isso, de fato, está escrito lá no Livro dos Espíritos. A gente tem um tempo, né? Cada encarnação nossa tem um tempo. A gente não sabe qual é, graças a Deus, que senão ia dando um nervoso na hora que fosse chegando perto do final, né? Porque fala, putz, eu fiz aquele negócio, tem que fazer uma lista e tal. Eu já não leio nem as listas que mais que eu faço, porque metade eu não consigo cumprir, eu sou muito otimista. Eu acho que eu vou fazer mais do que eu consigo. Bom, aí a gente tem aquele tempo, mas a gente normalmente usa mal o nosso tempo de encarnação, né? E isso não é só a gente que está falando, assim, a gente não aproveita a plenitude da nossa encarnação. E aí tem vários depoimentos de espíritos, né? Que é pessoas que desencarnaram, chegam lá na espiritualidade, até gente que trabalhava pra caramba, centro espírita, tipo, né? Fazia palestra e tal, aí chega lá, acha que vai, tipo, vai ficar bem pra caramba, aí chega lá o mentor e fala assim. Nada. Aí pega uma lista maior que essa aqui, vai lá, essa daqui não, essa daqui não. Então, por que que a gente a gente sempre desencarna com essa sensação de que a gente perdeu tempo, né? Tem vários fatores. Um deles é o assunto da nossa palestra de hoje, que é a questão da presença. Para a gente não chegar lá, a gente vai dar uma lamentada do mesmo jeito, que a gente vai ter perdido tempo do mesmo jeito, mas pelo menos de repente a gente consegue perder um pouco menos, né? Então, assim, por que a gente não consegue estar presente sempre na nossa vida, naquele momento que a gente está? A presença no aqui e agora, né? Na vida moderna, então, é muito mais difícil ainda. Tem vários motivos, né, dessa ausência da nossa própria presença nas nossas próprias vidas. Parece até um negócio meio louco, né? Ausência da presença, mas é isso que acontece, né? Por quê? Porque a gente está aqui agora, estamos aqui agora, né? Vocês estão todos aqui, eu estou aqui falando e tal. Uma galera está pensando em alguma coisa que já passou, no passado. Não está aqui agora escutando. A gente começa a ouvir, daqui a pouco viaja, né? Uma galera está pensando no passado. A outra galera está preocupada com o futuro. Futuro próximo, futuro mais remoto, está preocupado, vou ter que fazer não sei o quê, tem que resolver tal problema, não sei o quê, está preocupado com o futuro. Tem uma galera que está aqui agora, né, está com atenção, tá na presença, mas está com a cabeça doida, porque o mundo de hoje é para a nossa cabeça ficar doida mesmo, né? Então, assim, normalmente, se a gente não começa a reparar nisso e a ir construindo essa consciência para ver na hora que a gente sai da presença, a gente passa, tipo, horas e dias e meses, quiçá anos, não totalmente presente no momento em que a gente está fazendo o que a gente está fazendo naquele momento, o que a gente deveria estar fazendo naquele momento, né? O Haroldo fala também que essa ausência de presença no mundo de hoje, ele acha que esse é o grande mal do século XXI. Porque nós estamos sempre... Isso causa muita ansiedade, causa muita agitação, né? Causa aquela cabeça louca, causa, enfim, muita preocupação e tal. Então, ele acha que isso é o grande mal do século XXI, porque isso provoca realmente muita ansiedade. Aí ele até trouxe uma estatística dizendo que de 5 pessoas, hoje em dia, 3 tomam remédio para dormir. Às vezes não todos os dias, mas pelo menos de vez em quando e tal. Então, a gente precisa... As pessoas estão precisando cada vez mais de remédio para dormir, porque deita na cama não consegue relaxar, não consegue descansar. Às vezes pega no sono e o sono é doido, o sono também é tudo agitado. Meu marido é um desses, por exemplo, faz discurso, briga, levanta, senta, deita e tal. Tem dia assim que é uma Olimpíada lá em casa. Mas, enfim, voltando. Então, assim, a nossa mente, ela costuma estar fragmentada. Fragmentada por quê? Porque ela não está focada na experiência que a gente está vivendo no momento. Ela está focada no que já passou, ela está focada no que ainda não veio, ela está focada em alguma coisa que a gente está se distraindo aqui, porque o mundo também, esse mundo nosso, né, moderno, atual, ele tem muita distração, né? É difícil a gente se concentrar nas coisas, porque não, na hora de se sentar para estudar alguma coisa, aí tem o celular, aí tem não sei o quê, então as distrações estão aí, né? A gente está sempre, um pedaço da nossa mente está em cada lugar, a coisa que eu tenho para fazer, preocupado com alguém,
coisa que eu já fiz e não gostei, coisa que eu poderia ter feito melhor, enfim, né? A nossa atenção está sempre dividida entre 1000 coisas. Levanta a mão quem é que não está com a atenção dividida em 1000 coisas. Todo mundo está, né? Coisas de todos os tipos, né? Desde o nível espiritual mais elevado até o nível mais mundano, tem que comprar um negócio lá para casa, porque senão não vai ter jantar hoje e tal. Então, assim, a gente está aqui, mas a gente não está presente aqui. A gente está lá em casa, mas não está presente lá 100%. Ai, quanta saudade de você. Então, essa mente fragmentada da gente, né? Eu, por exemplo, cara, a gente tem aqueles comportamentos automáticos, mas a gente não presta atenção, cara. Toda hora eu vou tomar banho, lavar o cabelo, eu saio do chuveiro, eu não sei se eu tirei o condicionador do cabelo, aí eu fico assim. Mas é toda hora, cara, porque eu estou tomando banho, eu não estou na presença ali do banho. E banho é bonzão, né? Por causa de passe, né? Aquela coisa da água e tal. Aí eu saio, eu fico assim, putz, será que eu tirei o condicionador do cabelo? Aí, na dúvida, eu volto pro chuveiro. Aí, volto pro chuveiro. Aí também não sei nem se eu botei o condicionador, eu boto e tiro. Aí eu já sei. Eu já tomei o remédio do meu marido várias vezes. Eu vou lá pegar o remédio para dar para ele, aí no caminho para chegar para ele, eu tomo o remédio. Porque tá aquele negócio na minha mão, eu não estou pensando naquilo e tal, aí eu tomo sempre o remédio é água, né? Eu tomo, bum, bebo água. Aí quando eu vejo o negócio tá aqui, aí foi. O médico já foi. Tomei umas 3 ou 4 vezes os remédios dele. Um bolo de remédio, sim. Por quê? Porque eu não estou ali, né? Porque eu estou pensando, vou dar um remédio, depois eu vou fazer não sei o quê, depois eu vou... Não. Então, isso daí são as coisas que não causam muito mal, né? Muitos danos, mas tem as coisas loucas também, né? Depende do Depende do remédio. remédio, né? Bom, eu sou prova viva que os remédios dele não matam ninguém, porque eu já tomei umas 4 vezes. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, porque a gente normalmente, a gente não está nessa presença plena, né? Aí, pô, o que Jesus falou quando ele esteve aqui? Ele falou assim, eu vim trazer o quê? Vida, né? Trazer vida em abundância. Está lá em João, capítulo 10. O que isso quer dizer? O que é vida em abundância? É uma vida plena, é plenitude da vida, plenitude das coisas. Né? Plenitude de alegria, plenitude de força, plenitude para nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. A Joana de Ângeles tem um livro chamado Plenitude, que ela fala sobre os sofrimentos, e uma das causas do sofrimento. E aí, esse livro, ela traz um estudo, né? Que ela pega um pouco do budismo, pega do cristianismo, e no final as soluções que ela dá são ligadas ao espiritismo. É muito bacana a Plenitude. É fininho, mas parece, né? Tem que ler devagarzinho. Então, assim, esta plenitude que Jesus, quando veio, falou que veio trazer para nós, ele trouxe, mas a gente não segura, né? Porque, assim, se a gente não está presente plenamente nos nossos momentos, no que a gente está fazendo, no que a gente está pensando, primeiro que também pode virar presa de espírito desocupado que está por aí tentando ficar do lado de alguém que está pensando em coisas aleatórias, porque ele também está, vão ficar todo mundo pensando em coisas aleatórias. Né? E daí para obsessão também, né? Dependendo da situação. E aí o tempo está passando. E essa vida plena de alegria, plena de força, plena de luz, plena de consciência, que a gente já poderia estar tendo, porque Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás, porque ele falou, eu vim trazer. Ele não falou assim, eu estou aqui, daqui a 2500 anos eu vou mandar para vocês a vida plena. Não, ele falou, estou aqui, vim trazer. Ele trouxe, ele deu, ele deixou. Mas a gente está com a sacolinha furada, fica pelo caminho, vai se perdendo. A gente não se apropriou dessa vida plena que ele veio nos trazer, né? Essa vida abundante em tudo, né? Em presença, enfim, força, em tudo. Para nós espíritos, essa questão da presença, eu acho que ainda é mais difícil. Por quê? Porque a gente está aqui no presente, estamos aqui, né? Aí já tem a parada do mundo louco, né? A doideira maluca do mundo. Aí tem o passado dessa vida aqui, né? Aí eu, putz, pô, fiz uma parada que eu não devia ter feito há uns 6 anos atrás, sei lá, não sei o quê, aí estou lá pensando. Mas a gente vai ter o passado das nossas vidas anteriores, que a gente fica pensando, cara, será que eu fiz alguma coisa? Não é assim. Hoje eu estou recebendo. Será que isso está acontecendo agora porque eu fiz algum treco lá para trás e agora estou tendo que aprender, não sei o quê? Porque a vida de espírita é complicada, gente, não é uma coisa fácil, né? Porque bota mais ingrediente na nossa sopa. Porque eu, assim, quem não é espírita, assim, estou preocupada com o presente, estou com uma culpinha ali do passado, da semana passada, e estou preocupada com o futuro aqui antes de eu morrer. A gente não, é o presente, é o passado de agora, é o passado de antes, sei lá quantos 1000 anos atrás, é o futuro de agora, tipo semana que vem, até eu desencarnar, e é o futuro da eternidade, porque a gente sabe que vai viver para sempre.
Aí, como é que eu vou chegar lá? Ai, meu Deus do céu, será que eu vou para... A Sônia falou que ela vai para o Umbral quando ela desencarnar, e eu me recuso, eu não vou contigo, não. Então, ó, vai com a Rose, que a Rose também não vai. Eu, Rose, pelo menos não sou lá. Não, eu também não. Posso fazer uma pergunta? Pois não, André, No faz. Gita fala que quando você consegue viver nessa plenitude, né, nesse momento, Aham. no aqui e agora, você cessa os ciclos kármicos. Quem dera. Que seria bom, né? Porque a gente podia fazer uma parada aqui, todo mundo ficar centrado, acabou o carro. Aí ninguém vai nem para o Umbral, nem para o nosso lado, não. A gente vai logo direto lá para os mundos, né, felizes, né? Não é bem assim, não é bem assim. Mas se a gente consegue ter essa consciência plena de nós mesmos, por isso a gente fala do autoconhecimento, Jesus falou vigiar e orar, Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, então para eu me amar eu tenho que me conhecer, para depois poder amar o próximo. Se a gente consegue esse nível de consciência, certamente muitas coisas a gente vai perceber e a gente vai trabalhar nelas. Então, algumas coisas das nossas vidas passadas ou dessa vida que a gente tem ali como alguma coisa que está segurando a gente, né? A gente já vai resolvendo, né? Então, é bom para tudo. Então, assim, essa coisa da gente, a gente está aqui, mas está pensando no passado, ou o passado de agora, ou o passado de bem antes, nós que somos sofredores de espíritos, pessoas assim, muito problemáticas, gera o que normalmente? Culpa. Não, ansiedade é a parada do futuro. Ou como ansioso, eles já estão pensando no futuro. Por quê? É o que eu fiz, né? Ou o que eu deixei de fazer, que já passou. Não tenho mais como desfazer ou fazer lá naquele tempo que foi feito, ou que não foi feito, mas eu tenho como reparar, a gente sabe disso, né? Desde que eu reconheço e tal, eu tenho como reparar. Mas se a gente fica só parado nesse negócio do passado, o que, que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, gera aquela culpa. E a culpa por si só é uma porcaria, não serve para nada, né? Joga no lixo essa culpa, não serve para nada a culpa. Culpa é tipo para te atrasar, porque culpa paralisa. A gente fica parado ali e ainda entra numa de que eu estou passando por isso que eu mereço passar, que eu mereço sofrer. Ninguém merece sofrer, não. O sofrimento não é para castigar ninguém. Sofrimento é uma consequência de alguma coisa que serve para a gente enxergar. Enxergou, cessou o sofrimento. Então, assim, culpa é para jogar fora, mas a gente fica preso no passado, a culpa fica ali, né? Que não é nada produtivo. Aí a galera do futuro, né, que está preocupada lá, o que vai ser e tal, como é que vai ser, não sei o quê, gera o quê? Ansiedade, né? Porque o futuro não chegou, você não sabe como é que vai ser, você está pensando nele, é pura especulação. A gente faz plano aqui, tipo, vou botar meu dinheiro na poupança, aí vem o plano Collor, rapa a poupança de todo mundo. Então, assim, porque tem uma galera aqui no LST, ali, as filhas da Renata, elas não estavam aqui na Terra na época do plano Collor, mas eu estava. Natasha. Pois é. Tem um montão de Tem uma galera que não estava, né? Não perdeu dinheiro. A Zélia não pegou. Mas eu estava e quase fiquei pirada com a galinha. Tá vendo? Pois é. A gente é prova de expressões, é prova de expressões. Então, a gente fica com aquela ansiedade, porque a gente quer que a coisa aconteça de um jeito, ou espera que seja, ou quer, ou enfim, sei lá, como é que vai ser e tal, o que eu posso fazer para ser do jeito que eu acho que tem que ser, e que normalmente não é o jeito que vai ser, né? Porque o jeito que a gente acha que tem que ser, normalmente não é o jeito que vai ser. Aí é aquela ansiedade, aquele medo, como é que vai ser? O que vai acontecer? Vai ter algum problema? Tal, ansiedade e medo. Então, se a gente fica. E aí o presente? O presente é o quê? Se a gente não está focado ali na presença, é doideira. O presente hoje em dia é doido, é doideira. Tem coach, tem influencer, tem Instagram, Facebook, TikTok, não sei o quê, tem televisão, aí tem que ir para a produtividade, aí tem que ficar rico, tem que ser bonito, tem que ser jovem para sempre, tem que comprar, é o materialismo, é a competição, as obrigações mesmo da vida e tal, fake news e não sei o quê. Então, assim, se você tá aqui agora, mas tá pensando, você não precisa nem pensar no passado nem no futuro, não. Você está aqui agora e está pensando no agora, você também está doido. Está doido, maluco, não está aqui. Aí, o que acontece? A gente vai dissipando energia também, né? Porque o que a gente consegue fazer com foco é focar nosso pensamento, nossa energia para algum objetivo, para alguma coisa. E a gente que é espírita ainda fica mais preocupado também no presente. Ali da doideira do mundo é o quê? Evangelho. Caraca, tá escrito aquele negócio ali, meu Deus do céu. Eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou ficar aqui quando a Terra for um mundo regenerado. Eu vou lá para o mundo primitivo, sair correndo dos dinossauros, para aprender a fazer fogo. Aí a gente ainda fica, porque espírito sofre, gente. Não tem um negócio na internet que o cara fala assim, se eu sofro, ainda torna uma lágrima assim. Então, espírito sofre.
Assim, culpa, aí vamos falar só um pouquinho de cada coisa. Esse negócio do passado, né? Da gente ficar toda hora voltando para o passado, pensando no passado e tal. Culpa pelos erros do passado. Cara, o que que eu faço com isso? Porque a culpa você joga no lixo. Ah, mas como é que faz? Não. Cara, errei, tá errado, não erro mais, né? Porque eu entendi porque que aquilo ali não foi legal. Vou procurar não fazer a mesma coisa. Vou errar erros novos, pelo menos, né? Não pode errar coisa que eu já erro toda hora. Erro velho já errou, né? Aprender com a experiência, né? Agora, esse julgamento de nós mesmos, né? Ah, eu deveria ter feito de tal jeito, eu poderia ter feito diferente. Ah, eu tinha que ter feito. Isso daí é cilada. Pensou no futuro do pretérito, sai correndo, que é cilada. O quê? Poderia ter feito o quê? Com a cabeça que você tinha naquela época? Você está falando com a sua cabeça de agora. Você tem mais vivência, você tem mais maturidade, você tem mais experiência, você já pensou sobre aquilo, as circunstâncias são outras, né? Ah, eu poderia ter feito. Não, você poderia, se fosse hoje, você faria desse jeito que você está falando. Agora, naquele tempo, você era uma pessoa diferente da que você é hoje, né? Então, fica meio que esse negócio da culpa é meio que uma coisa assim, uma autopunição, né? Um julgamento, e a gente sempre sai perdendo nesse julgamento, porque, né? Eu não posso analisar as atitudes que eu tomei há 10 anos atrás, se não sou a pessoa de 10 anos atrás, né? Aí é muito fácil. É, a gente erra mesmo, né? A gente erra, a gente vê que errou, a gente tenta consertar. Por isso, gente, aqui existe uma lei chamada lei do progresso, né? Progresso, progresso. Progresso é o quê? Movimento. Vamos andando para frente, vamos errando aqui, vamos vendo isso aqui, vamos lá, vamos consertando, vamos para a próxima. Então, se Deus quisesse que a gente fosse criado perfeito, ele tinha criado perfeito, porque ele queria, né? Porque Deus faz o que ele quer. Ele é o perfeito. Falei assim, vou criar essa galera perfeita. Aí ele pensou, putz, vai ser mó chatão. Porque um monte de gente perfeita ao mesmo tempo, assim, tipo, perfeito, perfeito, perfeito. Não, é mó marasmo esse negócio. Não, vou fazer o seguinte, vou criar a galera imperfeita, com livre-arbítrio, um tempo de sobra, porque a vida é eterna, para eles irem aprendendo, para eles irem tendo experiência, para eles irem vivendo, para eles irem caminhando, para eles irem consolidando, né? E tal, porque cada passo, né? Cada vitória, cada coisa que a gente consegue atingir de crescimento, de luz, de iluminação, né? De ver as coisas como elas são, é uma vitória nossa. A gente conquistou, né? Ninguém deu, foi a gente que conquistou. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, com certeza, se ele acha que o método bom é esse, o método bom é esse, né? Então, a lei do progresso é isso, é sair daqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá, não é para ficar parado e não é para ficar achando que... Porque se a gente fica se criticando porque a gente errou, né, no passado, deveria ter feito diferente. O que eu tô dizendo quando eu falo isso? Eu deveria ter sido perfeita. Mas se eu sei que eu não sou, que eu não fui criada perfeita, e a gente está nessa caminhada, por que eu exijo de mim atitudes e decisões e pensamentos de um ser perfeito? Porque na hora que eu me critico, eu falo, eu devia ter feito isso, eu não fiz porque eu não sou perfeito, mas eu sei que eu não sou. Né? Então, vamos parar com esse negócio, porque esse negócio de culpa vai perder tempo. E maturidade e experiência vem com o tempo. Vem com o tempo e vem com a experiência, e vem com as vivências. Né? Isso é necessário para a gente. Então, essa ideia de fracasso, né? Porque a gente tem muito essa coisa do fracasso. Eu errei. Eu deixei de fazer tal coisa do jeito que eu tinha que ter feito, não sei o quê. Fracassei. Não existe fracasso, né? Existe aprendizado. Existe oportunidade para aprender. Aliás, sempre que dão uma creca na minha vida, Creca. é uma creca, porque eu tenho que falar as palavras mais chiques aqui. Então, sempre que dá uma creca na minha vida, eu falo, Senhor, minha irmã me ensinou isso. Obrigado pela oportunidade. Porque é uma oportunidade. E é mesmo, né? Sempre era. Porque Deus fala assim, isso aqui você já sabe fazer. Já resolveu esse negócio? Vou fazer, vou botar no nível plus. Aí vai para... Tem aquele negócio do videogame, né? Já resolveu aqui? Então agora vai para o próximo nível. A parada é cada vez mais difícil. Então, assim, não tem fracasso, né? Tem oportunidade, tem aprendizado, tem responsabilidade. Então, assim, troquemos a culpa pela responsabilidade. Qual a diferença? A culpa me paralisa, eu fico parada ali, fico lá, né, me julgando, me condenando, me achando horrível. A responsabilidade olha, tá bom, esse negócio aconteceu, sou responsável pelo que eu pensei, pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer. Entendo que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, pode ter sido 5 minutos atrás, né? Mas a gente vai evoluindo, né? Tipo assim.
compreendo que isso daqui não foi legal, me arrependo, vou tentar consertar de alguma forma e vou assumir a responsabilidade daquilo ali, né? Culpa é paralisação, responsabilidade é movimento. Eu vou assumir a responsabilidade, vou ver o que eu posso fazer e vou tentar não fazer de novo um negócio que eu já sei que não foi bom, que não deu certo. Bom, passado isso, né? Aí a parada do futuro, ansiedade, né? Ansiedade, medo, que a gente não está na presença, a gente está pensando como é que vai ser no futuro. Joana de Ângeles fala nesse livro Plenitude, né, que uma das causas do sofrimento, e isso ela traz do budismo, é a nossa recusa a aceitar que a vida é impermanente, que as coisas mudam. O mundo muda, a gente muda, nosso corpo muda, nossa cabeça muda, tudo em volta de nós muda. E aí a gente se apega, a gente quer se apegar a nós mesmos, ou a uma ideia nossa, ou uma posição nossa, ou a uma situação, ou uma pessoa, que nunca vai ser a mesma coisa, porque o mundo é impermanente. Então, assim, quer sofrer? Quem quer sofrer? Quer sofrer? Vou dar receita. Quero que as coisas fiquem sempre iguais. E vocês também fiquem sempre iguais. Porque não vai ficar. Porque o universo é movimento, né? Deus não criou nada para ficar estático. Deus criou as coisas para se movimentarem, para evoluírem, para, né, se transformarem. Então, essa coisa da ansiedade do futuro também é muito porque às vezes a gente está na situação da creca aqui, mas é uma situação conhecida. Eu conheço essa creca toda aqui. Eu estou nesse negócio aqui, estou aqui assim, ó. Eu quase não estou respirando mais. Mas eu conheço esta poça onde eu estou, né? E às vezes eu não saio dela porque eu tenho medo de como é que vai ser se eu sair. Próxima poça. Qual é a próxima poça? Quem sabe vai ser assim, né? Então, a gente se apega e se a gente não tem consciência disso, a gente vai indo. A gente se apega até às coisas ruins. Relacionamento ruim, pensamento ruim, ideia ruim, né? Decisão ruim. A gente se apega. Por exemplo, se Paulo fosse desse jeito, o que teria acontecido? Não tinha aquelas cartas maravilhosas. Paulo tinha ido lá, porque foi matar Ananias, né? Foi para Damasco. Se ele chegasse Jesus e falasse para ele assim, Paulo, e ele falou, o que é? Aí, aí Jesus falasse, por que me persegues? Aí Paulo falava, porque tu é um charlatão. Vou para Damasco pegar o Ananias lá e matar ele, que é isso que eu vim fazer aqui. Teria acontecido o quê? Nada. Ele teria ido lá, de repente, né? Teria matado o Ananias, por quê? Porque ele poderia estar apegado a quem ele era. Ele era um doutor da lei, ele estava sendo preparado para ser a figura mais importante do templo. Ele estudou com Gamaliel, que era o cara mais importante daquela época, né? Era o sábio, o maior sábio. Ele tinha posição, ele tinha prestígio, ele observava a lei e ele obedecia tudo que estava na lei que ele estudava. Então, ele poderia dizer, não, eu tô certo aqui no meu negócio. Vai, Jesus, vai pegar no pé de outra pessoa aí, né? Se ele tivesse a pegar. Mas ele, na mesma hora, ele falou, porque, Senhor, o que tu queres que eu faça? Né? E aí, nessa hora, ele sabia que aquela vida que ele tinha até aquele momento tinha acabado. E não tinha mais como voltar para lá, para essa vida. Tanto é que quem leu o livro Paulo Estevam, todo mundo leu. Tem umas pessoas que não se lembram que elas leram, mas leram. Tem uma época depois que ele não é mais Saulo, né? Já é Paulo e tal, e que ele volta, né, para a família dele e tal, e todas as portas se fecham na cara dele, porque ele virou maluco cristão, doido, né? Ninguém queria mais saber daquilo, tinha vergonha. Então, assim, tudo que ele tinha, quem ele era, ele abriu mão de quem ele era ali naquele momento. Se ele fosse o cara do apego, ele não teria feito isso. Aí Jesus ia ter que procurar outra pessoa para fazer o que Paulo fez. Mas ele tinha essas qualidades todas que Jesus precisava, né? Então, ele estava até meio desiludido no caminho para Damasco. Quem leu o livro já viu, né? Ele estava pensando, poxa, eu faço tudo certinho, eu estou aqui, não sei o que e tal, mas por que eu não consigo encontrar paz de espírito? Por que eu estou sempre meio agitado? Por que eu estou sempre... não consigo estar inteiro e tal? Ele já estava se questionando, né? E aí, deu de cara com Jesus, na mesma hora ele sacou. Agora, sofreu? Sofreu. Não foi fácil, né?
mas foi uma oportunidade, foi um aprendizado e conseguiu fazer uma obra maravilhosa e ser o instrumento que Jesus precisava naquela época, né? Aí eu estou andando eu na praia de Cabo Frio, caminhando, não tem nada a ver com o pau, tá? Eu não estou nem me comparando, porque não era Damasco, era Cabo Frio. Não tem nada a ver com isso, mas eu lembrei. Eu estava lá, aí tinha umas gaivotas, né? Pensando nesse negócio do apego, do controle, porque essa coisa também, a gente sofre com essa coisa do futuro, porque a gente quer ter o controle de tudo. A gente não abre mão do controle. A gente quer controlar tudo. A gente quer que a coisa seja como a gente quer, como a gente planejou, como a gente precisa, como a gente espera. Aí eu estava lá andando, tinha umas gaivotas, aí, que lindo, mergulhando com um peixinho lá, eu, natureza, não sei o quê. Aí, tá. Aí eu passei assim, tava na beira da água, e tinha um peixinho desse tamanhozinho assim, né? Que a onda trouxe, ele ficou preso ali na areia. Ele tava lá todo vivo, lá. Aí eu falei, ai, vou salvar a vida desse peixinho. Aí peguei o peixinho todo. Aí eu entrei lá, joguei o peixinho na água. Aí dei 3 passos, falei, caraca, mas tá cheio de gaivota aqui. O peixinho vai virar aperitivo, porque ele era desse tamaninho. Aí eu, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu, muito o quê, né? Porque a pessoa tem que melhorar em alguma coisa na vida. Aí eu, não posso ter controle de tudo. Eu fiz a minha parte. O peixinho estava aqui, eu botei ele na água porque ele ia morrer. Se a gaivota comeu. Aí eu falei, vou olhar para você. Eu falei, não vou nem olhar, eu vou andar para frente. Não vou olhar para o passado, não me apego. Vou andar para. Fiz o que eu tinha que fazer, vou olhar para frente. Aí, durante assim, uns passinhos, eu falei, ai, será que o peixinho sobreviveu? Não sei o quê. Aí eu falo, não, mas é a natureza, não sei o quê. Tipo isso, entendeu? Eu poderia querer levar o peixinho para minha casa, tirar ele da água, ou ficar chorando que a gaivota comeu, mas enfim, fiz a minha parte, eu não tinha como controlar o resto, né? Então, assim, a gente tem que abrir mão dessa mania de controle, porque isso é que gera ansiedade também, né? Porque, assim, controle do passado a gente sabe que não tem, passou, passou, mas do futuro a gente tem a ilusão de que a gente pode ter o controle do futuro. Só que a gente não tem a ilusão, né? Como Paulo era iludido lá, né? Quando ele chegou lá em Damasco e viu Jesus. Então, a gente tem que abrir mão dessa mania de controle, desse apego, porque é isso que traz sofrimento, porque a gente não aceita a impermanência. A gente não aceita a transformação, a gente não aceita que a gente não consegue mandar em tudo, controlar tudo, fazer aquele plano e seguir direitinho, porque a gente pode até seguir o nosso plano, mas tem um mundo, né? Que não é obrigado a seguir o nosso plano. Normalmente nem segue mesmo. Vai fazer o quê? Porque eu falei pra caramba, mas vai fazer o quê? Porque a gente já sabe qual é o problema. Qual é a solução para o problema? Qual é a solução para o problema? Jesus. Tudo que ele falou, cara. A gente já falou aquele negócio, né? Vim trazer vida plena, né? Jesus falou o quê? Quando você está cansado, quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está culpado, quando você está exausto, que você não quer ficar segurando aquela situação, controlando e não consegue controlar. O que Jesus falou? 2 nós quando ele veio para cá. Vinde a mim, vós que estáis cansados, né? Todo mundo conhece essa passagem do Evangelho. Então, assim, serve para os problemas, serve para essa nossa, para trazer a gente para o presente, né? Se eu entro naquela parada da culpa do passado e não estou aqui nesse momento agora, e não estou olhando para mim, não estou me conhecendo para eu poder trabalhar em mim, o que eu preciso trabalhar para poder dar os meus passos de progresso, se eu estou presa no passado, se eu saco o que está acontecendo isso, eu faço o quê? Jesus, estou cansado desse negócio, me ajuda aí. Aí eu lembro, ele falou o quê? Vinde a mim, né? Eu imagino logo no colo de Jesus, que eu nem sabia. E assim, tudo que ele ensinou, né? Tudo que ele falou, tudo que está escrito, tudo que a gente já sabe, mas que a gente não pratica, aquilo tudo, né? Aí eu falo, Jesus, me ajuda a ficar no presente, me ajuda a ficar no momento, me ajuda a ficar na presença, né? Porque eu não quero mais ficar nesse negócio, eu não quero ficar achando que eu poderia ter feito coisa melhor, eu também não quero ficar só preocupada. Não é maluco sair gastando dinheiro todo e não pagar a fatura do cartão porque no futuro não tem controle, não é isso que eu estou falando, tá, gente? Isso aí tem que pagar. É aquela coisa que a gente fica pensando, como é que vai ser minha vida, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, eu vou fazer tal coisa, aí fica doente. Ah, mas eu não planejei isso. Ó, quem é que planeja ficar doente? Ninguém planeja, né? Mas ficou. Aí vai fazer o que com isso? Né? Aí, não, mas eu não aceito que eu estou doente, apego. Não aceito que eu estou doente agora, nesse momento. Tá, mas você tá. Se eu não aceito, eu sofro mais ainda. Pela doença e pela minha falta qual é a palavra? Aceitação. Né?
faço o quê? Jesus, me ajuda a aceitar esse negócio, me ajuda a desapegar desse treco, me ajuda a ficar no presente. Vou fazer o que com o meu presente? Me ajuda a ver o que eu preciso fazer com esse meu presente aqui. Mas para isso eu tenho que estar nele, no presente. Não posso estar nem para cá, nem para lá, né? Essa doideira de hoje, né, do mundo de hoje, maluco, né, que a gente não consegue estar na nossa presença nem quando a gente está no momento presente, né? O que Jesus falou? Vigiar e orar. Ah, eu estou lá olhando o Instagram, já estou há 6 horas ali. Não, porque não, eu não fico 6 horas porque eu não tenho saco, mas eu sou uma pessoa que não tem paciência. Mas assim, quando você vê, sei lá, passaram 40 minutos, você entra naquele treco aí, né? Ah, mas eu não consigo, tá muito bom. Ah, eu gosto desse negócio, porque aí começa a gerar aquele negócio no cérebro que você fica feliz, contente, né? E você não quer sair dali, que nem comer açúcar. Fica lá, fica lá. Cara, Jesus, me ajuda aqui, né? Tem que sair desse negócio, me dá uma força aí para sair. Tem que me conhecer. Tô sacando que eu estou aqui porque eu estou querendo evitar alguma coisa. Eu não estou querendo ter o meu tempo para eu me conhecer, para eu ver o que está acontecendo. Isso é uma fuga, tal. Mas para isso, a gente tem que ter consciência de que a gente está igual aquele hamster ali na rodinha, né? Vigiar e orar para sacar que o negócio né? Tá nesse presente maluco aí, né? Nessa coisa louca desse mundo, né? Que a gente está, que é um mundo de transição. Não canso de falar. E a gente tem que ter essa noção. A gente tem que pensar nisso o tempo todo. Nossa, está acontecendo um negócio esquisitão. Estamos em que época? Na época de transição. A época de transição é muito louca. É louca mesmo. É loucaça. Por quê? Porque a gente está saindo de um mundo velho e está indo para um mundo novo, né? Então, tem muita gente que quer ficar no mundo velho, porque o mundo novo não interessa, né? O mundo novo vai ser um mundo regenerado, onde a gente vai vir para dar uma descansada, né? Tipo, um de férias maneira, para depois continuar o perrengue. Mas tem gente que não quer saber disso, não, quer bagunça. Então, assim, a época da transição do planeta é muito louca, né? E a gente não pode esquecer disso, para não entrar nas maluquices é que nem tsunami, né? Tem aquelas imagens de tsunami que vai arrastando móvel, carro, casa, gente, cachorro, não sei o quê, tudo. Se a gente não está presente, se a gente não está inteiro, se a gente não consegue sacar, a gente vai no tsunami da loucura, da maluquice do mundo, né? A gente, então, espírita, tem esses problemas todos que eu falei, né? Se preocupar com o passado do passado e o futuro do futuro. Mas temos também o quê? O que Jesus falou que ia trazer para a gente, ia mandar, que ia pedir para Deus, né? Ele ia pedir para o Pai para nos mandar, depois que ele fosse embora. O Consolador. Então a gente já tem, a gente já conhece, né? A gente tem que fazer o que com isso? Tem que usar, né? A gente já sabe a explicação das coisas, até onde a gente pode entender, a gente já sabe de onde vem o sofrimento, a gente já sabe o que acontece depois que a gente desencarna, a gente já sabe, né? A gente já sabe que existem outros mundos, a gente já sabe que a vida é eterna, muita coisa a gente já sabe. Mas a gente vive como se a gente não soubesse. A gente vive aqui na Terra como se a gente fosse viver para sempre. Cara, acho que 99 dos espíritos, na hora de falar em morrer, a pessoa, ai, morreu, não sei o quê. Gente, pelo amor, a gente já morreu 1000 vezes, cara. Né? A gente já morreu, todo mundo já morreu. Morrer não, desencarnou, né? Então, pelo menos isso, né? Porque tem gente que passa a vida toda com medo de morrer. Quem é espírita não pode perder tempo com isso. Porque a gente sabe o quê? Que a gente vai morrer. Desculpa, decepcionar vocês. Não vai morrer, todo mundo que está aqui vai morrer. Vai morrer não, vai desencarnar e vai acordar vivo lá do outro lado, né? Então a gente tem que viver e tomar nossas decisões e pensar no mundo material, obviamente, né? Na Terra, nas nossas relações, mas a gente tem que pensar, a gente tem que pensar e nos portar, na medida do possível, como seres eternos. A gente toma umas decisões que são só para esse negocinho aqui, como se a vida não fosse eterna, né? Então, se a gente tiver essa visão maior e a gente pensar nisso antes de fazer, ou de não fazer, ou de pensar, ou, enfim, de se preocupar, ou de ficar preocupado, já melhora um pouco, né? Eu vou falando até você mandar o cala a boca, tá? Ave Maria. Não, porque eu tenho um monte de papel aqui, ó. É tudo colorido. Olha. 5 minutos. 5 minutos? Acho que dá. Então, a gente lida com o nosso tempo aqui na Terra, né, na encarnação, como se ele não fosse acabar nunca. E a gente sabe que vai acabar. A gente sabe que a gente tem um período, a gente não sabe de quanto tempo é, que eu já falei, ainda bem, graças a Deus, mas a gente sabe que a gente está aqui por um período, né? Depois a gente desencarna, volta para o plano espiritual, depois encarna de novo, tal. Mas a gente vive aqui, às vezes, porque a gente não está na presença, porque a gente não está na plenitude de nós mesmos, como se essa vida aqui, nossa, não fosse acabar nunca.
Aí, quando acaba, a pessoa leva um susto. Aí fica surpresa. Mas acabou? É, acabou, filho. Tu não sabia que ia acabar? Aí eu me lembrei, que é até uma parada triste. Não, é triste, Sara. Pô, eu me lembrei que eu estava vendo Fantástico, que foi assim, uma distração minha, porque eu não vejo Fantástico. Eu faço questão de não, eu não posso deixar de perder o Fantástico todo domingo. Eu perco sempre, todo domingo. Me esforço para perder. Mas eu estava lá, não sei por quê, estava no Fantástico. Aí apareceu a entrevista do que morreu aquele cantor Christian, né? Aí apareceu a entrevista do irmão dele, que era a dupla dele, tá? Como é o nome dele? Ralph. E aí ele falou uma coisa seguinte, porque eles tinham se desentendido, né? Quando o Christian quis abrir lá a dupla, que tem a carreira solo e tal, eles tinham se desentendido e eles não se falaram mais. E aí a repórter perguntou para ele, poxa, mas você não chegou a falar com ele e tal? Ele falou assim, não. E aí ela falou, por quê? Aí ele falou, porque eu não imaginei que ele fosse morrer. Eu achei que dava tempo. Eu estava dando tempo para ele, de repente ele estava, né, tipo, não vou esperar, não sei o que e tal. E ele falou, eu achei que dava tempo. Eu tinha tempo de depois, mais para frente, chegar e fazer as pazes com meu irmão e continuar e conviver com ele. Mas ele morreu. Então, assim, a gente vive, por coincidência, eu estava até pensando nesse tema aqui da palestra. A gente vive como numa encarnação que a gente sabe que é limitada, que tem começo, meio e fim, como se ela não tivesse fim, né? Então, foi um caso muito, assim, concreto, né, que aconteceu essa semana. E ele falou mesmo, falou, tipo, ele não falou, mas obviamente ele pensou, se eu soubesse, obviamente teria falado com ele antes, mas assim, ele falou, é porque eu achei que dava tempo, eu achei que a gente ia ter mais tempo, né? Só que não teve. Então, vamos resolver as paradas logo, né, gente? Porque também a gente não sabe quando é que vai acabar. Bom, e aí a gente vive como se a gente tivesse todo o tempo do mundo aqui. A gente tem todo o tempo do mundo, né, na vida eterna. Mas aqui na Terra, nessa encarnação aqui, não, a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente tem um tempinho. E aí quando a gente, aí vem a morte e tira essa ilusão da gente. Essa ilusão de que a gente tem todo o tempo do mundo. Ou quando é com a gente, quando a gente desencarna, a gente chega lá do outro lado e fala, putz, perdi muito tempo. Devia ter resolvido isso, aquilo, não sei o quê, pensei que ia ter mais tempo, não sei o quê, não tive. Ou com os outros, quando a gente fica diante do desencarne de alguém próximo a nós, e a gente fica pensando naquilo, poxa, olha aí, acabou e tal, de repente amanhã sou eu. A vida acaba aqui na Terra. Poxa, que surpresa, né? Você não sabia disso aqui. Então, nesses momentos, é a hora que a gente perde essa ilusão de que a vida aqui na Terra não vai acabar. Mas aí a gente chega lá na esquina e já esqueceu também, né? E volta a agir do mesmo jeito. E aí, como disse Jesus, como disse Emmanuel, como disse Joana, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para ser diferente, né? O que essas figuras maravilhosas falaram para a gente? O nosso pensamento cria a vida que a gente quer ter para nós. Assim, ninguém tá, a vida de cada um de nós é criada por nós. Não é culpa do vizinho, nem do pai, nem da mãe, nem do irmão, nem do amigo, nem do ex-marido, nem da ex-mulher. Não é. Nós temos a vida que nós criamos para nós. Com as nossas decisões, atitudes e com os nossos pensamentos. A gente sabe que o nosso pensamento é criador para atrair, para repelir, para construir, para destruir, né? Então, o nosso pensamento cria a vida que a gente procura. E aí eu estava vendo no Instagram, que eu vivo no mundo de hoje, né? Então, estava lá com as paradas aleatórias, aí pipocou um treco lá no Instagram, que era um cara dizendo assim, eu nem sei se o cara era cientista, assim, eu já me esqueci, mas o cara estava assim, a nossa mente, mas eu acho que fez sentido.
né? O nosso pensamento, a gente dirige ele com a nossa vontade. Se a nossa vontade é frouxa, a gente não vai dirigir, tipo, não vai dirigir coisa nenhuma. Se a gente tem uma vontade firme e a gente sabe para onde que a gente vai dirigir aquela energia do nosso pensamento, a coisa vai, a gente consegue, porque a gente tem essa capacidade, né? E aí, eu só para terminar, já passaram mais 5 minutos, meu diretor já me avisou, eu só peguei um trechinho aqui do livro Pensamento e Vida, de Joana de Ângeles, que é no capítulo chamado... Não, minto. O capítulo é chamado Pensamento e Vida. O livro é chamado Vida Feliz, o livro. E aí um trechinho que fala isso que eu acabei de falar, que a gente vai encerrar com ele. Ou seja, na hora que estiver fugindo da cabeça para outros lugares que não aqui, que não o que eu tenho que fazer e tal, lembra desse negócio que o nosso pensamento, dirigido pela nossa vontade, vai para onde a gente quiser. E lembra que a mente não gosta de obedecer comandos negativos. Mente gosta da parada positiva. Se você falar para você mesmo, você não consegue, provavelmente você vai ter mais dificuldade para conseguir. Se você falar, você consegue, essa mente fala, consegue, então vamos. Eu nem assisti Divertidamente ainda. Acho que é maneiro, né? A gente pode fazer uma palestra sobre isso depois. Bom, disse Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, no texto Pensamento e Vida. Um trechinho, né? O texto é grandão. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações. E estas, as modeladoras da tua vida. Então, se o nosso pensamento não está focado, não está na presença, se a gente não está controlando ele, dirigindo ele, ele está por aí. Está lá atrás, está lá para frente, está solto, está na ansiedade, está na culpa, está no medo e tal. Né? Então, essa potência geradora das nossas ações, ela está dispersa. Ela não está ali fazendo o papel dela, o que a gente pode fazer com ela. Né? Aí, sei lá, para meditar, né? Fazer respiração, fazer yoga. Eu faço yoga há uns 6 anos, não adiantou nada até agora esse negócio de pensamento, porque eu tô minha cabeça muito boa. Mas não é culpa da minha professora, que era muito boa, tá? Mas, enfim, podia ser pior se eu não estivesse fazendo yoga, né? Aí faço a meditação, até agora eu não consegui. Mas então é isso. Então, obrigado, espero que tenha feito sentido. E eu falei para mim mesma, espero que eu faça tudo que eu falei aqui. Se vocês fizerem também, eu vou ficar muito feliz. É oração?